Boa noite, meus queridos. Agora são 19h31. Estamos iniciando a nossa celebração dessa noite. E é uma alegria ter você, hoje, dia 24 de maio. Queremos ter esse tempo juntos, embora estejamos separados fisicamente, estamos juntos no mesmo espírito, estamos juntos na mesma jornada. É uma alegria ter você aqui conosco. Você que está nos ouvindo, ou pela rádio Luz FM 104.9, ou então você que está acompanhando aí pela live no nosso Facebook da Comunidade Evangélica Luterana, ou até acompanhando pelo Facebook da própria Rádio Luz. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco. Você que é membro dessa comunidade ou que chegou a nós, compartilhado por algum amigo, algum familiar, e tem prestigiado esse tempo juntos de reflexão da Palavra de Deus. Também esse tempo de ouvirmos, cantarmos música ao nosso Deus. É uma alegria. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um privilégio ter você conosco. Espero que Deus abençoe muito a sua vida a partir daquilo que nós vamos experimentar nessa noite, nesse tempo juntos aqui. Eu queria já deixar aí a dica, se você quer ter o seu tempo, se você quiser que a gente ore, interceda por algum motivo específico, você pode aí, veja aqui abaixo tem um número do nosso WhatsApp, você pode mandar a mensagem. Se quiser permanecer anônimo, pode permanecer sem problema nenhum. Ou se você quiser, inclusive, pelo próprio Facebook da comunidade, sinalizar o seu pedido, também participar, fazendo a sua colocação, a sua abordagem, sua pergunta, a sua afirmação, seu comentário sobre o que você está entendendo, percebendo, se você concorda, não concorda. É sempre importante a gente ter esse momento também de interação, de estarmos juntos. Para iniciarmos esse momento aí de culto, de celebração, eu separei uma oração de Davi, que está registrada no Salmo de número 40. É uma belíssima oração que já vai introduzir o tema que nós queremos refletir nessa noite. E fala o seguinte, Salmo de número 40, verso 1 até verso 8, diz o seguinte: Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. E não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. O Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifícios e ofertas não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou, e no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. E a tua lei está no fundo do meu coração. Esse texto, meus queridos, ele fala sobre as 3 palavras-chave que nós vamos estudar em seguida. Fala sobre a rocha, que Deus pôs os nossos pés sobre uma rocha. Um lugar firme, um lugar estável, um lugar que não se abala. Fala sobre fazer essa vontade de Deus em nossa vida. E terceiro, que o salmista, ele coloca a lei de Deus no seu coração. E é porque ele coloca essa lei de Deus no seu coração, é que ele pode ficar inabalável. Vêm os problemas, vêm os atoleiros, vêm as tempestades, mas ele permanece firme, porque os seus pés estão na rocha. E ele tem alegria em fazer a vontade de Deus. Porque essa vontade de Deus é que dá o sustento para a sua vida, que dá a direção e o propósito pelo qual ele está seguindo.
Por isso, eu queria convidar você para termos uma breve palavra de oração, agradecendo a Deus por essa noite, por esse tempo juntos aqui, pela sua vida e por aquilo que vamos experimentar de Deus nessa noite. Querido e bondoso Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos reúne aqui nessa noite. Cada um em sua casa, cada um com a sua família, seja através do rádio, seja através da internet, estamos conectados, ouvindo juntos, não só aqui na nossa paróquia, na cidade de Luzerna, mas por tantos lugares, e por tantos lugares até mesmo do mundo, estão nesse mesmo momento, conectados conosco, para ouvirmos aquilo que o Senhor pretende a nos dizer nessa noite. Queremos te pedir que o Senhor nos abençoe também nesse tempo de louvor, de ouvirmos da tua mensagem através dos cânticos, de podermos abrir a nossa boca, o nosso coração, para te agradecer, engrandecer e reconhecer quem o Senhor é. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Queremos então ter esse momento de louvor e adoração a Deus e queremos cantar essa música que nos lembra que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E assim, quando o fizermos, Deus cuidará de todas as outras coisas que nos envolvem. Vamos cantar, a letra está abaixo da música. Cante com a gente essa bonita canção. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Que esse possa ser o seu compromisso, o meu compromisso. Que esse possa ser o nosso desejo de buscar a Deus em primeiro lugar, a sua vontade, a sua justiça. E queremos já nos preparando para a mensagem que vamos ouvir, falar dessa palavra de Deus, né? A tua palavra é a próxima canção. Cante com a gente, acompanhe a letra dessa música. Mais que a todas as vozes sobre as distrações do mundo aqui, faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes sobre as distrações do mundo
Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Venha usar nossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba o teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá e permanecerá. E a relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá e permanecerá. Que essa possa ser a nossa esperança, que a palavra do Senhor nunca falha, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. É assim que a sua palavra nos traz como certeza, como rocha que nós podemos ser ancorados. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao final do nosso tempo de reflexão do Sermão da Montanha. Você que tem nos acompanhado aí já por semanas, temos estudado paulatinamente esse texto, verso por verso, esse que traz essa essência do ensino de Jesus, os valores do reino de Deus, o padrão que Jesus trouxe para os seus seguidores. Vimos que no capítulo 5 ele fala sobre o caráter do discípulo, capítulo 6 ele fala sobre essa espiritualidade, a relação do discípulo com Deus, e no capítulo 7 fala dos relacionamentos que nós temos entre nós, na nossa sociedade, como deveriam viver esses seguidores de Jesus. E agora nós chegamos na conclusão, no desfecho de Jesus, e talvez entre todas é um dos textos mais conhecidos de Jesus a respeito desse sermão, que é uma ilustração, uma metáfora, alguns chamam de parábola, dos construtores do alicerce. Nós já vamos entrar nele. Queria então convidar você a abrir a sua Bíblia, ligar o seu smartphone e acompanhar o texto que nós vamos ler das Sagradas Escrituras, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 24 até o verso 29. E diz o seguinte: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda.
Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Aqui então temos essa belíssima ilustração de Jesus a respeito do final, né, a conclusão do Sermão da Montanha, onde Jesus então ele está dizendo aos seus discípulos, ou ele está dizendo quem são os seus verdadeiros discípulos. Na semana passada, se você esteve aqui acompanhando conosco, se você não esteve, essa pregação, essa mensagem está disponível no Facebook, no YouTube da nossa comunidade, onde Jesus ele falava que existe uma diferença na vida cristã entre dizer e fazer. Há muita gente que diz que é. Há muita gente que aparentemente tem cacuetes, né? Tem certos trejeitos de cristão, tem determinadas práticas que podem ser até confundidos com o discípulo de Jesus, mas que o seu coração estão longe dos valores do reino de Deus. E Jesus aqui mais uma vez nos lembra que é relativamente fácil nós vivemos uma fé cristã superficial, numa primeira camada, num verniz, de vivermos uma fé superficial. Basta a gente ter uma certa linguagem, basta a gente ter um certo cacuete, basta a gente ter algumas manias e facilmente nós seremos confundidos com o seguidor de Jesus. Mas Jesus aqui, depois de ele ter proferido essas profundas palavras, esse ensinamento denso, ele nos lembra de que foi importante ouvir, mas o centro não está em ouvir, mas o centro está em ouvir e fazer. Ou eu gosto mais de ouvir e viver esses ensinamentos. E, para tanto, ele usa uma metáfora, uma analogia, uma comparação, uma ilustração, onde ele fala que a nossa vida é como alguém que está construindo uma casa. E essa ilustração ela aparece por diferentes lugares e diferentes vezes ao longo das Escrituras, ao longo da Bíblia. Muitas vezes essa ilustração é utilizada para falar sobre a nossa vida. Uma das imagens, né, uma das figuras que é utilizada para falar sobre a trajetória da nossa vida é uma jornada, né, como nós vimos semana passada que falava sobre os dois caminhos, né, como uma trilha, que nós precisamos fazer escolhas, que nós precisamos decidir para que lado nós vamos, caminho largo, caminho estreito. Mas também uma outra figura de linguagem muito utilizada é a respeito de construirmos, de edificarmos uma casa. Uma casa que ela tem esse simbolismo de um lar, um lugar onde nós nos abrigamos, onde nós nos protegemos e aonde que nós colocamos a nossa história. Não é verdade? Nós vamos ver isso um pouco para frente. Quando você entra na casa de alguém, você percebe a vida dela, a história dela. Você olha para as paredes, você vê os quadros que lembram das fotos da sua família, os diplomas que estão pendurados, os presentes que ela ganhou, os enfeites na sua parede, os móveis que ela foi comprando ao longo da sua vida. Então, de alguma forma, a nossa casa, ela é um livro de histórias, da nossa história, da história da nossa família, das pessoas que estão à nossa volta. E aqui Jesus usa então essa analogia da casa construída, de uma pessoa que constrói a sua casa. E é interessante que essa história que nós lemos, ela fala sobre dois personagens. E esses dois personagens, eles têm uma certa semelhança em algo que eles fazem, né? Primeiro, que os dois edificam uma casa. Os dois, igualmente. Um constrói, o outro constrói. E a segunda semelhança que essa história tem é que a tempestade, os ventos, eles assolam as duas casas. Isso é comum aos dois. E aqui eu gostaria de já entrar nesse tema que fala sobre essas semelhanças.
O texto, Jesus diz que ambos ouviram a sua palavra. Quem ouve as minhas palavras é semelhante a um construtor. Quem ouve as minhas palavras é semelhante a um construtor. Então aqui Jesus, inicialmente, ele não está fazendo uma distinção entre os seus discípulos e aqueles que não são os seus discípulos. Ele não está fazendo uma distinção entre os cristãos e aqueles que não são cristãos. Jesus está fazendo uma distinção entre os seus próprios seguidores, entre os seus próprios discípulos. Ele está dizendo que os dois ouviram da palavra. Os dois tinham uma simpatia pela palavra de Jesus. Os dois tinham uma suposta religiosidade, algum tipo de espiritualidade. Os dois talvez liam a Bíblia, talvez os dois iam regularmente na igreja, talvez os dois tinham uma vida devocional, talvez os dois faziam a sua prece antes da refeição. Eles se assemelhavam muito na maneira como eles viviam, porque os dois ouviam. A segunda coisa que esse texto nos diz, que ambos constroem a sua casa. E a nossa casa é a maneira como nós vamos fazendo as conquistas da nossa vida, aquilo que nós vamos nos tornando, aquilo que nós vamos adquirindo, as nossas conquistas, as nossas vitórias, aquilo que nós vamos juntando de patrimônio, aquilo que nós vamos construindo com os nossos relacionamentos. Às vezes é um casamento, filhos, às vezes é o nosso animal de estimação, e a gente vai construindo a nossa casa. E chega mais alguém na nossa família, a gente faz mais um cômodo, a gente coloca mais uma cadeira, compra uma geladeira maior, e assim é a nossa vida. E Jesus diz que a nossa vida, a nossa jornada aqui na terra é muito semelhante a quem constrói uma casa. Essa casa representa a nossa jornada. E na medida em que nós vamos vivendo, nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos aumentando a nossa casa e tudo que há nela. E essa casa é o lugar onde nos dá significado, nos dá sentido e nos dá propósito. E esses dois construtores, eles fizeram uma casa, cada um do seu jeito, cada um do seu gosto, né? Tem gente que gosta de cozinhar, faz a cozinha maior, tem gente que gosta de receber visita, faz a sala maior, tem gente que gosta de ter no seu final de semana o seu churrasquinho, faz a garagem com uma churrasqueira para receber os seus amigos. Tem gente que tem muito filho, tem mais quartos, tem gente que tem menos filhos, não tem filho nenhum, não tem tantos quartos. Então, cada um vai fazendo as suas casas, a sua vida, de acordo com as suas preferências e também de acordo com as suas possibilidades. E a nossa jornada na nossa vida também é da mesma maneira. A gente vai fazendo escolhas, a gente vai tomando decisões, a gente vai aproveitando oportunidades. E isso vai fazendo com que a gente se torne alguém, vai fazendo com que a gente vá construindo a nossa trajetória na nossa vida, as nossas escolhas, aquilo que nós estamos nos tornando e a maneira como nós estamos vivendo e agindo nesse mundo, seja da forma que for. A terceira coisa interessante que Jesus fala, que acontece a ambos os construtores, é que vieram a chuva, veio a tempestade e vieram os ventos. Nós ainda, queridos, temos, muitos de nós ainda temos na nossa mente uma espiritualidade baseada no mérito. Nós ainda temos no nosso subconsciente a ideia de que, muitas vezes, por seguirmos a Deus, por amarmos a Jesus, a gente acha que coisas ruins não vão nos acontecer, ou que seremos protegidos de uma forma especial, diferente das pessoas que decidiram não crer em Deus. Mas eu já tenho afirmado aqui por inúmeras vezes, ao longo dessas últimas semanas, que a Bíblia é muito clara de dizer que coisas boas acontecem a pessoas más, e coisas más acontecem a pessoas boas. E aí nós podemos dizer, mas isso não é justo. Mas nós não estamos no mundo justo, nós estamos no mundo injusto. Porque esse mundo tem a marca do pecado.
E o que o pecado traz para a nossa realidade é justamente a injustiça. A injustiça é uma dessas marcas do pecado. A justiça, a desigualdade, essa ideia então que muitas vezes nós construímos na nossa mente, que nós vamos colher aqui o que nós estamos plantando, não é totalmente verdade. Tem muitas pessoas que não vão colher o que plantam. Tem muitas pessoas que estão plantando e não vão colher aquilo que estão plantando. Tem muitas pessoas que estão colhendo aquilo que não plantaram, justamente porque nós vivemos num mundo injusto. Então, os dois aqui que ouvem a palavra, eles são assolados pela tempestade, pelos ventos e pela chuva. Mas aí vem a diferença entre eles. E a diferença entre eles é mais importante do que aquilo que os assemelha. Vejam que Jesus diz que existem dois tipos de pessoas, dois tipos de discípulos. No verso 24, ele diz aquele que ouve e pratica a palavra. E no verso 26, ele diz que tem um que ouve e não pratica a palavra. Então, nem todo que ouve pratica. Nem todos os que constroem a sua casa colocam alicerce nelas. Nem todos que ouvem, ouvir e praticar não é a mesma coisa, ouvir e obedecer não é a mesma coisa, ouvir e viver não é a mesma coisa. Um observador, ele não perceberia nenhuma diferença entre aquelas duas casas, a que foi edificada com alicerce e a que foi edificada sem o alicerce. Porque nós sabemos que o alicerce é essa parte da casa, onde ela não está visível para as pessoas. Você não consegue enxergar o alicerce de uma casa. Porque para o alicerce ter o seu efeito e o seu propósito, ele precisa estar abaixo da terra. Interessante porque Jesus, ao usar esse exemplo da construção da casa, nesse mesmo texto que se encontra em paralelo no Evangelho de Lucas, lá Jesus diz o seguinte: é como um homem que ao construir uma casa, cavou um fundo e colocou os alicerces na rocha. Então existe um jeito de fazer o alicerce. E o jeito de fazer esse alicerce é cavar até que você possa sustentar a casa em cima da rocha. Eu lembro que quando nós estávamos construindo a nossa casa lá em Curitiba, eu cheguei a perguntar para o mestre de obras e falei: olha, quanto mais de cimento vai aí para baixo da terra? E eu lembro de ele ter respondido o seguinte: olha, o alicerce é enterrar o seu dinheiro. E eu nunca mais me esqueci dessa frase. E de fato é verdade. Por quê? Porque quando nós colocamos o nosso alicerce, nós só veremos o benefício dele o dia em que ele for requerido de nós. E é exatamente o que esse texto vai dizer aqui. Eu lembro que mais ou menos na mesma época em que nós estávamos construindo a nossa casa, o nosso vizinho, ele comprou o terreno da direita e da esquerda, e ele estava fazendo duas casas para alugar. E ele queria economizar, porque ele não queria gastar muito dinheiro na casa, que não seria ele que iria morar. E eu lembro que ele economizou muito dinheiro na tubulação, na parte de drenagem da casa, aquilo que fica embaixo dela. E gastou muito dinheiro com a pintura, com a estética, com o jardim. Ele gastou mais no jardim, acho que, do que nós gastamos com toda a nossa casa. Você olhava as duas casas e ficava impressionado de ver aquelas plantas todas ornando, combinando com a fachada da casa. Era muito lindo. Mas bastava um dia de chuva para começar a infiltração, as goteiras. Tanto é que os moradores da casa que alugavam não ficavam mais do que um ano. Porque era muito incômodo, porque vinha o mau cheiro, vinha água, entrava de maneira que não deveria entrar água dentro da casa. Ele investiu o dinheiro na aparência, mas não investiu o dinheiro na infraestrutura. Então é interessante porque quando tem sol e quando o tempo está bom, a casa que mais chama a atenção é a casa que tem a melhor aparência, a melhor estética, a melhor pintura, a melhor fachada, o melhor jardim. Porque é nesse momento que o alicerce ele não é usado. A pergunta então de Jesus não é pelo fato de nós conhecermos a palavra de Deus,
Mas a pergunta de Jesus é se nós ouvimos os ensinamentos dele e se nós estamos dispostos a obedecer. Não é a maneira como nós respeitamos a palavra de Deus, nem a maneira se nós acreditamos nela ou não, mas se nós estamos dispostos a viver os valores do reino de Deus, aquilo que está na sua palavra, na nossa vida. E aí vieram as tempestades. Interessante porque nós temos uma expressão que nós usamos quando alguma coisa de alguém é revelado da sua vida, algum segredo é descoberto, alguma coisa podre, oculta da pessoa descoberta, muitas vezes a gente usa a expressão de que a casa caiu. Quando nós usamos essa expressão, a casa caiu, nós estamos falando o quê? De que a vida que aquela pessoa tinha era uma vida de farsa, de ilusão, era uma vida que não era verdadeira, porque no fundo o seu alicerce, o seu sustento, estavam ancorados numa mentira, algo que ninguém mais conhecia e sabia. E apenas uma situação extrema na vida dessa pessoa é que vai revelar quem de fato ela é, o que ela crê, os seus valores, os seus propósitos. E assim, de alguma forma, Jesus também está dizendo isso para nós. Jesus está dizendo que não é quando há uma brisa e quando o sol está brilhando lá fora, é que nós vamos conseguir perceber na vida das pessoas quais são os fundamentos, aonde a fé dessa pessoa está agarrada e aonde ela está alicerçada. E, infelizmente, é apenas quando vem uma tempestade, apenas quando vem dias ruins e difíceis, é que nós vamos ver aonde a pessoa deposita a sua fé, onde você e eu depositamos a nossa fé. As tempestades, elas podem ser uma fatalidade, elas podem ser uma doença, pode ser um acidente, pode ser a morte de alguém querido, pode ser uma profunda decepção, pode ser um abandono, ou porque então pode ser até mesmo um vírus mundial capaz de paralisar a nossa vida, a nossa rotina, paralisar o mundo. E aí, diante dessas perguntas, que muitas vezes nós não encontramos respostas, não encontramos respostas fáceis, não encontramos muitas vezes sentido em certas coisas que acontecem na nossa vida. É que elas vão revelar aonde está o alicerce da nossa própria vida. E quando uma tempestade chega, ela sempre causa estrago. Quando um vento forte assola a nossa vida, ele sempre levanta uma telha, ele traz uma goteira, ele rebenta uma porta, ele quebra uma vidraça, porque é essa a qualidade da tempestade, causar estragos. A tempestade, ela vem com força, vem com impacto e ela assola a nossa vida. Então, o texto não fala que a casa ela vai permanecer imune a nenhum tipo de avaria. Muito pelo contrário, o texto diz que ela vai permanecer de pé, mas ela vai sofrer as consequências dessa tempestade. Mas aí a gente reconstrói, aí a gente troca a vidraça, aí a gente troca a telha, aí a gente reconstrói a parede, a gente troca a porta e a gente vai tocando a vida. Mas para aqueles que estavam sem alicerce, a casa cai. O seu sonho de vida, os seus projetos, aquilo que dava futuro e esperança, aquilo que trazia segurança, agora não tem mais. E o que sobra da sua vida é terra arrasada. E é isso que Jesus está nos convidando para olharmos para a nossa vida. E é interessante porque quando vem a ameaça de tempestade, nós até podemos ir lá, amarrar mais uma telha, podemos fechar mais uma janela, podemos pregar mais uma porta, mas na hora que a tempestade vem, não dá para ir lá construir o alicerce, não dá para ir lá cavar mais, para tentar colocar um pouco mais de cimento, para ver se segura mais a base da nossa casa. Aí é tarde. O alicerce, ele precisa ser posto antes. O alicerce precisa ser construído antes. Isso dá trabalho. O texto de Lucas nos dá essa indicação. Diz que é necessário cavar e cavar profundamente.
Às vezes a tempestade, as crises da nossa vida, as calamidades, elas revelam que tipo de discípulos de fato nós somos. Se nós somos daquele tipo que só usa uma camiseta, que fala um aleluia, que vai de vez em quando em algum culto, alguma promoção, alguma coisa, ou se nós somos verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus. A verdade sobre a qual Jesus está insistindo nesse parágrafo final aqui do Sermão da Montanha. Não é num conhecimento intelectual, nem numa profissão de fé verbal, embora isso é muito importante, mas ele está falando sobre obediência. Obediência à sua palavra. E essa obediência é ancorada, é alicerçada na rocha. E por que é importante edificarmos a nossa vida sobre a rocha? Significa que é obediência à palavra de Deus. Isso é a rocha. É o lugar que fica fora do alcance da tempestade. Porque a água não consegue desmanchar a rocha. O vento não consegue levar a rocha porque ela é muito pesada. Por quê? Porque ela está profunda. Ela está para além das tempestades, das dificuldades. Isso acontece em qualquer momento da nossa vida. E por isso nós não precisamos abrir mão de alicerçar na rocha. Porque ela tem validade, esse alicerce vai ter validade para todas as situações, em todos os tempos, para todas as pessoas, em todas as épocas. Sempre foi assim na história da humanidade, sempre será assim. A rocha, na história aqui que nós lemos, é a vontade de Deus sendo estabelecida na minha vida e na tua vida. Assim como nós lemos em Mateus capítulo 6, versículo 36, que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, assim como nós cantamos no início dessa celebração. Essa vontade de Deus, ela não acontece por acaso. Ela precisa ser desejada por nós, ela precisa ser buscada por nós, ela precisa ser semeada por cada um de nós. A vontade de Deus, ela é manifesta através do seu reino. Esse reino que Deus tem uma proposta para a nossa vida, Deus tem uma proposta para o nosso mundo, Deus tem um jeito de a gente ser gente que preserva a vida e luta pela vida. É um jeito de nós amarmos o próximo, incluindo os nossos próprios inimigos. É um jeito de a gente viver na nossa sociedade, buscando a compaixão, o perdão, a generosidade, o amor, a justiça. E assim que nós oramos na oração que o próprio Jesus nos ensinou do Pai Nosso, que nós desejamos que a vontade dele seja manifesta aqui na terra, como é manifesta no céu. E por que a vontade de Deus é o fundamento? Porque o mundo subsiste sobre a vontade de Deus. A primeira palavra que nós ouvimos da boca de Deus em Gênesis capítulo 1, verso 1, é Deus manifestando sua vontade quando ele diz haja luz. A última palavra que nós lemos nas Escrituras, em Apocalipse capítulo 21, é quando o próprio Deus diz, olha, está feito, está consumado. Então a vontade de Deus, ela é uma vontade que ela permanece por toda a história. Ela é a mesma ontem, hoje e sempre. E por isso nós não precisamos ficar balançando de um vento para o outro, de um lado para o outro. E concluindo, meus queridos, o que significa de maneira muito simples e muito prática para as nossas vidas, viver sobre a perspectiva da vontade de Deus. Construir o alicerce da nossa vida sobre a rocha. Significa que nós podemos entrelaçar, costurar, tecer a palavra de Deus em todas as ações que nós temos durante a nossa vida. Em todas as nossas pequenas decisões, em todas as nossas pequenas e grandes escolhas, em todas as nossas relações que são dezenas, centenas ao longo do nosso dia. Ali nós podemos fazer essa vontade de Deus, que é manifesta na sua palavra, se tornar real nas nossas atitudes, com o nosso próximo, com o nosso inimigo, perdoando aqueles que merecem, aqueles que não merecem, sendo generoso com quem merece e com quem não merece, sendo compassivo, sendo piedoso. É nessas ações que nós vamos manifestar a vontade de Deus.
Não importa o quanto a gente conhece, importa quanto a gente vive, o quanto a gente externa, o quanto a gente reage diante dessa palavra de Deus que nós já sabemos. E essa palavra, ela pode ser manifestada de diferentes maneiras na nossa vida. Seja por uma prece, uma oração do seu colega de trabalho, seja um gesto de compaixão e generosidade, seja das mais diferentes maneiras. O meu desejo, para que Deus nos ajude a viver, a ser esse tipo de gente que ouve a sua palavra, mas sobretudo que deseja viver ela intensamente, todos os dias, das formas mais possíveis e variadas. Que a gente se pergunte em cada ato, em cada decisão que nós vamos fazer e que nós vamos tomar, qual é a vontade de Deus para isso, para a minha escolha, para a minha decisão, para o meu relacionamento, para que a gente não reaja conforme o nosso instinto, conforme o nosso desejo, sonho, conforme as propostas que esse mundo nos dá, mas que a gente viva sobre a vontade de Deus. Que a gente possa orar, a oração que Jesus nos ensinou, que clama pela vontade de Deus, por esse reino, que seja manifesto aqui como é manifesto no céu. Que Deus nos ajude a pôr em prática, a buscar, a ser um desenvolvedor, um aprofundador, a experimentarmos, a viver essa vontade plena, absoluta de Deus na nossa vida. Queremos ouvir mais uma canção que nos lembra desse fundamento da palavra de Deus. Aquele que é o princípio e o fim da criação, ao Deus que se fez carne e trouxe redenção, aquele que da morte em glória ressurgiu, e é o que sustenta o mundo em suas mãos. A Ele seja a honra, Jesus, aquele que conhece o nosso coração e em todos os momentos nos estende a mão. Ao Deus que sendo grande se inclina para nós, aquele a quem pedimos direção. A Ele seja a honra, Jesus, não há outro fundamento para a nossa fé, não há outra rocha firme para os nossos pés, nome sobre todo nome, Jesus, outro Deus além de ti não há. E aquele que nos une na reconciliação, que separou seu povo para uma missão, ao Deus que nos inspira a nunca desistir, aquele que é para sempre, aquele que há de vir, a Ele seja a honra, Jesus, não há outro fundamento para a nossa fé,
e outro Deus além de ti não há. Por isso nós podemos depositar a nossa fé em Deus, porque não há outro Deus. Esse é o nosso fundamento da nossa fé. E esse Deus, Ele é um Deus gracioso, de amor, é um Deus de misericórdia, um Deus que perdoa, um Deus de justiça. Antes de nós irmos para o nosso tempo de intercessão, queria agradecer a todos vocês que têm lançado seus pedidos aqui. E cada vez mais essa lista tem aumentado. Isso é muito bacana. Saber que você pode confiar o seu pedido a dezenas e milhares de pessoas que estão nos assistindo, participando conosco desse culto. E assim saber que tem outras pessoas que inclusive não te conhecem, mas que vão estar nesse momento em oração junto com você, pela sua causa, pelo seu motivo, pela sua família. Quero agradecer a todas as pessoas que têm ajudado a tornar esse culto online aqui possível, tanto pela rádio quanto pelo Facebook. Muito obrigado. Lembrando aí também da nossa caminhada de leitura bíblica, né? Nossos planos semanais de leitura bíblica e devocional, né? Encerramos hoje a nossa série sobre Jó. Foi muito especial esse tempo. Se você participou conosco, não está disponível no Facebook. Você pode acompanhar tanto o plano de leitura quanto os devocionais, também no YouTube. E hoje, amanhã, nós iniciamos um novo plano de leitura. Quem vai fazer os devocionais essa semana é meu colega Alexandro. E o nosso tema vai ser sobre oração. Nós vamos ver diferentes orações ao longo da Bíblia. E esse é algo extraordinário. Algo que nós, às vezes nós nos sentimos desencorajados, né? Diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, a gente não sabe o que fazer. Nós podemos orar. E Deus ouve a oração do justo. E nós queremos ver como homens e mulheres oraram ao longo da Bíblia e se inspirar com essas orações e fazer disso um caminho também para a gente ter esse tempo de oração a Deus. Participe conosco. O plano vai estar disponível no Facebook, os devocionais também, durante a terça, quinta e sábado. E os outros dias você pode acompanhar com a leitura que nós estamos propondo. Vamos então orar, meus queridos, ter esse tempo final de intercessão, agradecer a Deus por esse tempo, pela sua palavra, e pedir que Ele nos encoraje, nos fortaleça nessa semana e nos torne não apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Vamos orar e interceder por esses irmãos e irmãs que aqui trouxeram os seus pedidos nessa noite. Querido e bondoso Pai, nós te agradecemos por essa noite, pela tua palavra, pelas músicas que ouvimos. Pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos anime nessa semana que se inicia hoje, que a gente possa ser renovado pelo teu Espírito, que a gente possa ser animado diante desse cenário de tantas notícias ruins. Ó Pai, nós podemos saber que o Senhor é a nossa rocha, o nosso sustento, em que nada é abalado. Nós podemos cavar fundo e termos o nosso alicerce em Ti, da Tua vontade para a nossa vida. Senhor, nos ajude a viver de forma intencional, proposital os valores do Teu reino, a refletirmos esse caráter que o Senhor tem formado na vida de cada um de nós, para que a gente não viva uma vida apenas de fachada, uma vida de cosmética, uma vida que não represente aquilo que de fato o Senhor não é para nós. Que a gente procure desenvolver a nossa proximidade, a nossa espiritualidade, a nossa intimidade contigo, através da leitura da palavra, através do nosso tempo de oração, de meditar e silenciar. Oramos, Senhor, e colocamos as pessoas que trouxeram os seus pedidos nessa noite, para que a gente pudesse apresentar a Ti, e aonde nós temos dezenas, centenas de pessoas que estão conectadas conosco e querem concordar com esses pedidos. Oramos pela saúde do pai da Salete, que o Senhor possa fortalecê-lo, que ele possa, Senhor, se sentir amparado, amado, curado e fortalecido por Ti. Oramos pela Silvânia Jung, pela sua recuperação,
da sua cirurgia, para que os médicos possam fazer, Senhor, o diagnóstico preciso disso que ela está enfrentando. Também oramos por ela, pelo seu marido, por toda a situação familiar que eles estão vivendo, da perda, do luto, do sofrimento, que o Senhor seja o seu consolador, que eles possam se sentir amados, cuidados e protegidos por Ti. Oramos pela família do Sidney, da sua esposa, pelo Pedro e pela Lourdes Dalmoro. Senhor, o Senhor conhece a vida de cada um deles. Oramos pela família da Nair, oramos pela família da Vale, pela família do Giovanni também, que nos deixou ontem. Que o Senhor possa amparar o seu pai, sua mãe, toda a sua família, nesse momento de tristeza, de luto, de sofrimento. Oramos pelo Aderlaí, que sofreu um acidente. Ó Pai, que ele possa se recuperar do seu braço, da sua cirurgia logo. Oramos pela Márcia, que está indo a Florianópolis, pela sua consulta e pelo seu tratamento do câncer, ó Pai, que ela possa ser animada, fortalecida. Pedimos pela cura, pela restauração da saúde dela. Oramos por todas as pessoas doentes e aflitas. Oramos pelas pessoas que estão nos assistindo, estão conosco e que estão enlutadas pela perda de uma pessoa querida, amada. Oramos pelo nosso país. Oramos por essas dezenas de milhares de pessoas que perderam os seus queridos para esse vírus. Agradecemos por tantos milhares que já têm se curado dessa doença. Ó Pai, pedimos pelos cientistas, pelos pesquisadores que achem a cura para que esse mal possa ser erradicado do nosso planeta. Oramos pelos nossos políticos, para que eles ajam com sabedoria, minimizem, diminuam o sofrimento da nossa população. Oramos pelas equipes médicas que têm dado da sua vida para garantir a segurança e a saúde da nossa própria vida. Oramos pelo nosso país para que seja um lugar mais justo, um lugar de oportunidade, de igualdade para todos. Oramos também, lembramos do pastor Arno, que fará sua cirurgia na sexta-feira. Cuide dele, da sua esposa, também do seu filho, do seu genro e da sua filha que estão com câncer lá nos Estados Unidos. Oramos pelo Samuel, pelo Alex, pelas suas famílias. Ó Pai, tudo mais nós depositamos na oração mesmo que o Senhor nos ensina e que nos lembra do Teu reino e que é uma síntese da Tua vontade para a nossa vida, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde nessa semana que se inicia. E que a gente possa se encontrar domingo que vem, se assim Deus o permitir. Uma excelente e abençoada semana a todos. E ficamos com a nossa última canção, que fala: Cuide bem.